Homeopatia, organal da arte de curar de Samuel Hahnemann. Nós estamos estudando o organal comentado. Estamos na parte da introdução, no tópico 19. Supondo agora, sem poder duvidar que nenhuma doença, salvo aquelas que são provocadas pela ingestão de substâncias muito indigestas ou nocivas, ou através de sua penetração em outras aberturas da cavidade do corpo, pela penetração de corpos estranhos, na pele, pela pele, etc. Em resumo, que nenhuma doença tem por base uma substância material qualquer, mas que todas elas são pura e simplesmente uma alteração virtual, dinâmica, particular do estado de saúde. Para quem estuda alopatia, a parte química da vida, vai ficar de cabelo em pé ouvir isso. Aí fala assim, tá vendo? Por isso que a homeopatia não funciona. Mas nós temos também, aí vem os homeopatas e falam, tá vendo? Por isso que a alopatia não funciona. Não adianta irmos por esse ponto de debate. Não adianta irmos por esse ponto, por esse ângulo de visão. Nós precisamos compreender como se dá o processo, precisamos compreender como fazer para recuperar a saúde. E nesse caso, nesse grande campo de trabalho que nós temos, campo de batalha, nós temos que começar a pensar nas consequências de nossos atos hoje e como isso nos levará a estar no futuro. É importante que as pessoas procurem compreender isso. É importante que as pessoas procurem compreender como fazer da melhor forma possível, como restabelecer a sua saúde. E é por isso que todos nós estamos aqui na Terra trabalhando para o nosso aperfeiçoamento, caminhando para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos, para podermos estar cada vez mais nos aproximando da perfeição. E é por isso que, em particular, nós vamos sempre procurar puxar as informações para nós. Todo mundo faz isso. Cada um representa e toma partido daquilo que ele trabalha, daquilo que ele estuda, daquilo que ele conhece, enquanto ela está atendendo às suas necessidades. Na hora que ela deixa de atender suas necessidades, a pessoa tem que parar, tem que refletir, tem que pensar. Senão, as coisas ficam cada vez mais complicadas. E é por isso, então, que nós temos que fazer essa reflexão aqui. Ele está dizendo que as doenças não são coisas físicas, não tem parte física, apenas psíquica. E quando ele está falando isso, a gente vai sempre, logicamente, ter a tendência de pensar, tá vendo? Mas aí a gente tem que levar para o outro ângulo. Se ele, usando a homeopatia, curava, e se muitos homeopatas curam, usando todos os princípios estabelecidos por ele, então, porque não tem que levar em conta essa parte das coisas químicas. Para que nós possamos, então, encontrar mais condições de ajudar, mais condições de servir ao nosso próximo, nós temos que procurar encontrar todos os meios necessários ao restabelecimento da saúde, ao refazimento da saúde. De uma forma transcendente, de uma forma dinâmica, da forma homeopática. Porque sempre dá os melhores resultados dentro daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente vê, porque ao longo dos tratamentos vai trazendo à tona aquilo que precisa ser tratado. Se não fosse assim, com tantas doenças que eu tinha até os 35 anos, eu não estaria nem em pé aqui agora. Como a homeopatia funciona, eu estou aqui hoje e com a saúde muito bem, graças a Deus. Quão inadequado deve parecer, aos olhos de todos os homens sensatos, um procedimento de cura dirigido para a expulsão de tais matérias imaginárias, visto que, nas principais doenças humanas, as doenças crônicas, nada se pode conseguir com esta espécie de tratamento, obtendo-se sempre pelo contrário, apenas um terrível prejuízo. E aí é que nós temos que ficar atentos. É nesse momento que nós temos que olhar para aquilo que nós estamos fazendo, repensar aquilo que nós estamos fazendo e principalmente como é o que nós estamos fazendo para obtermos os melhores resultados, para obtermos, dentro do processo de tratamento que nós estamos fazendo, aquilo que se faz necessário e cada vez mais apropriado à necessidade da pessoa no momento que ele está vivendo. É por isso que nós temos que estar sempre estudando, sempre pesquisando, trocando informações,
para nos aperfeiçoarmos mais. Hahnemann é de uma grande sensatez e mostra-nos quando proceder de uma ou de outra forma. Lembrando que as substâncias morbíficas têm que sair, mas a diferença é como se tira. Pois existe muita diferença entre tirar mecanicamente e tirar utilizando os recursos homeopáticos para drenar as causas do adoecimento. E aí, você vai falar assim, mas ele disse agora há pouco que não pode provocar reações, porque não pode sair nada pela urina, pelo suor, pelas fezes, etc. Ele estava falando naquela época. Naquela época, praticamente não existia ninguém com tuberculose. Nós estamos falando de uma época que existe AIDS. Então já tem 3 hierarquias de adoecimento: tuberculinismo, cancerinismo, aiditismo e o DGO, que é o ponto máximo da degradação do ser humano, da destruição do ser humano. O ser humano mesmo se autodestrói. Então, se nós não soubermos tratar isso que está aqui, o ser humano vai chegar aqui e vai se autodestruir. Em muitos casos, as pessoas já estão fazendo isso consigo mesmas. Então, é para quê? É para nós tomarmos as ações e as atitudes mais condizentes com a necessidade de cada um, mais condizentes com os fatores que nós temos em mãos para avaliarmos e para indicarmos o remédio. Então, essas chamadas substâncias morbíficas que criam os adoecimentos são energias deletérias que permitem que microvidas adentrem ao nosso organismo. Mas muitas das vezes, para recuperarmos a saúde plenamente, precisamos passar por aquilo que se chama exoneração, que dizia bom agravamento homeopático, ou o mau agravamento homeopático. Então, para não ter esse bom e o mau, exoneração é o bom agravamento e o agravamento propriamente dito é o mau agravamento. O bom agravamento vai ser sempre quando as doenças diminuem de hierarquia. O mau agravamento é quando elas aumentam de hierarquia. E aí é que nós temos que fazer todo um trabalho de entender e de estudar para melhor compreendermos, melhor ajudar. Para o sucesso do tratamento, é necessário discernir entre uma e outra situação. Se a situação exige uma ação mecânica, faça-se. Se exige um tratamento homeopático, procedamos com a entrevista e escolhamos o remédio mais apropriado ao caso, ou seja, o remédio mais homeopático. É importante entendermos isso. É importante entendermos que ao passarmos o remédio mais homeopático possível, a pessoa vai estar recuperando a sua saúde com um tempo menor, e vai adquirindo mais qualidade de vida, vai adquirindo melhoras no seu processo, em todo o seu conjunto de adoecimentos. Faz-se necessário, então, entendermos como devemos proceder para recuperar a saúde, de forma homeopática. Porque a homeopatia demora muito. Quando se fala doses homeopáticas, as pessoas cometem um grande equívoco. As doses homeopáticas são pequenas porque elas são ultra diluídas, mas o efeito dela no organismo é quase que instantâneo. E é por isso que a gente vai apresentando as nossas melhoras, até ficarmos efetivamente bem de saúde. E de bom humor com a vida também. O remédio homeopático poderá provocar inicialmente o aumento das secreções, mas trará alívio geral das sensações e incômodos, melhorando a disposição da pessoa para os seus afazeres diários. No caso das doenças crônicas, como sinusite, infecção de garganta, bronquite, asma e outras, essas são as mais conhecidas, mais populares, é extremamente importante o uso da homeopatia e praticamente só a homeopatia resolve definitivamente o problema. Então, se eu tenho bronquite e eu vou tomar a homeopatia, nunca mais vou ter bronquite? Vai ter bronquite. Só que, ao invés de você ficar de uma crise de bronquite na cama, uma crise de falta de ar, você vai tomar uma dose do remédio compatível com a sua necessidade, que o teu homeopata te indicar, e aquele problema desaparece. Porque você já drenou, porque você já tratou. Então, quando a gente faz um bom tratamento, faz uma boa desintoxicação, uma boa drenagem, nós vamos ter problema de saúde? Vamos. Mas a diferença é
como esse problema nos afeta. Por quanto tempo ele vai ficar nos afetando, de que forma que ele vai nos prejudicar a saúde e como nós vamos tomar as atitudes necessárias para recuperarmos a nossa saúde. E recuperar a saúde é um conjunto de ações que nós devemos tomar para realmente estarmos bem, para realmente nos melhorarmos. Somente compreendendo em profundidade como a homeopatia funciona, nós vamos ter a verdadeira saúde, nós vamos ter as bases da saúde do corpo e da alma. E esses grandes homens que vieram trabalhar inicialmente na homeopatia, trazer um campo de informações para nós, é esse campo que nós vamos trabalhar, que nós vamos procurar nos aperfeiçoar, que nós vamos procurar estar melhor. Homeopatia, organon da arte de curar, nós estamos na parte 20 da introdução. Nas chamadas doenças verminóticas, a expulsão dos vermes assume a aparência de necessidade. Porém, mesmo tal aparência é falsa. Algumas poucas lombrigas talvez sejam encontradas em muitas crianças e alguns ascarídeos em algumas poucas delas. Mas todos eles, assim como uma grande quantidade de uma espécie ou de outra, provém sempre de uma afecção geral, histórica, associada a um tipo insalubre de vida. Naquela época, era um salto muito grande. A higiene é importante para as crianças. A criança bota a mão no chão, bota a mão na boca, bota a mão no bicho, bota a mão na boca. Temos que ter um cuidado especial com as crianças. Mas, quando ele fala de um caráter geral da psora, a psora é aquilo que traz mais transtorno para a saúde. E se você trata a psora da criança, ela não adoece. Isso é um ponto importante para a gente procurar entender. Entendeu isso? A gente caminha com tranquilidade. Melhore-se o regime e cure-se homeopaticamente a psora, o que sempre é mais fácil nessa idade do que em qualquer outra, e eliminar-se-á os vermes, deixando as crianças de serem incomodadas por tais parasitas quando se restabelece desse modo. Em compensação, depois do uso de meros purgantes, mesmo associadas à sementicina, tais vermes logo reaparecem em grande quantidade. Esse é o fato importante da homeopatia. A gente foi olhando nos estudos anteriores, e aqui ele está fazendo apenas uma introdução. No decorrer do livro, vai ter muito mais informação, vai ter muito mais dados. Então, nós precisamos procurar entender que, quando ele vai nos mostrando a importância de tratar homeopaticamente, que trata homeopaticamente trata a causa. E uma coisa interessante é que as lombrigas só dão praticamente em criança. É raro encontrar uma pessoa adulta com lombriga. Pelo menos, eu não tenho conhecimento deste fato. Então, nós precisamos a gente entender que, tratando homeopaticamente, você elimina não só os vermes, mas a causa do verme está ali, atormentando a vida da pessoa. E à medida que a gente faz o tratamento, eles desaparecem. E aqui está falando no caso das lombrigas com o tratamento psórico. E tem o oxiurus com o nitric ácido. Tomou o nitric ácido, desaparece os oxiurus. Então, cada característica que a pessoa apresenta vai ter um remédio propício para aquilo ali. Então, o nitric ácido são pessoas que pensam muito em uma vingança, mas uma vingança técnica, uma vingança jurídica. Por isso, quando a pessoa está com muito oxiurus, fica atento no sentimento de vingança, ou o sentimento que está movendo a sua vida naquele momento. Sem tratar a causa e sem eliminar os fatores adoecedores, é impossível conseguirmos eliminar o adoecimento, seja ele qual for, mesmo nos casos de verminose, pois, sem tratar a psora e sem mudar hábitos de vida, a melhora é por um período muito curto ou nulo.
É outro fator que nós devemos procurar compreender. O tempo do tratamento, quando você trata com homeopatia, você melhora por um longo tempo. Com outros tratamentos, como o Hahnemann descreve aqui, logo em seguida reaparece aquele problema. E assim, a gente vai vendo em tudo na nossa vida. Antes de me tratar com homeopatia, eu vivia tendo infecção de garganta, bronquite, dor nos rins. E depois que eu me passei a tratar com homeopatia, raríssimas vezes me aparece algum transtorno desse assim. E quando aparece, 1 ou 2 doses do remédio mais apropriado faz desaparecer. Portanto, é importante que a gente procure entender como tratar, entender como fazer as coisas acontecerem de uma forma melhor, para que a gente tenha mais qualidade de vida, para que a gente tenha mais saúde. Qualquer adoecimento crônico só será eficazmente tratado depois de um bom tratamento antipsórico. A psora, como ela está na base dos adoecimentos, nós temos que estar atento, porque para chegarmos à psora, temos que ter um cuidado especial, porque a psora é aquilo que nós não gostamos de mexer. Mexeu na psora, a pessoa fica assustada com as consequências, porque é onde tem aqueles probleminhas mais bem guardados que a gente não quer jogar para fora. E mais, ao longo do tratamento que nós precisamos fazer, é necessário que a gente acesse essa psora, trate essa psora e procuremos então nos desintoxicar. Hahnemann e os grandes nomes da homeopatia, movidos por um grande amor pela humanidade, dedicaram-se a essa arte de recuperar a saúde das pessoas de uma forma branda, natural e permanente. Deixaram um exemplo vivo do caminho que eles seguiram, e a humanidade hoje precisa reacordar, redespertar para esses valores, para esse sentimento de compaixão pela humanidade e esse sentimento de valorização da vida e valorização das oportunidades de servir, auxiliando o nosso próximo. E aqui ficam nossos livros como uma sugestão para que você adquira mais conhecimento. Inscreva no nosso canal, deixe seu like. Muito obrigado, muita luz para todos vocês e para toda a sua família.